Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos, tá? Agora é sério, tá? Vamos lá que... Pessoal, com relação à questão dos direitos humanos, para começo de conversa, direitos humanos é para humano direito. Pelo menos essa é a posição que eu defendo. Quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos basicamente em direitos que são inalienáveis à condição humana. A questão é, com relação aos direitos humanos, ele surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, lá no contexto da Organização Nacional das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, a ONU. A questão é que os direitos humanos eles surgiram justamente com essa finalidade, garantir os direitos, como eu acabei de falar, inalienáveis à condição humana, como, por exemplo, a vida. Direito à vida. A questão é, essa ideia de direitos humanos aqui, para nós, hoje, tal como nós conhecemos, é muito recente. Porém, essa ideia, embora ser muito recente, as raízes do presente se fincam no passado. Isto quer dizer que, quando eu digo as raízes dos direitos humanos fincadas no passado, eu estou fazendo uma referência à Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, por ocasião dela, a promulgação da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão tem a finalidade de proteger aquilo que até então era considerado pelos pensadores contractualistas, pensado por eles, a nível de direito natural. E quando nós falamos em direito natural, nós falamos de justnaturalismo, ou seja, liberdade, a propriedade e a vida. É basicamente esse tripé que reside naquilo que nós chamamos de direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos eles existem justamente para proteger isso. Os nossos direitos naturais, liberdade, propriedade e vida. A questão é que, com o passar do tempo, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela exerceu uma importância muito grande, significativa no Ocidente. Isto quer dizer que, ao exercer uma importância significativa no Ocidente, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Toda a Constituição dos Estados Unidos está fundamentada justamente nessa ideia de direitos do homem e do cidadão. A questão é que esta Constituição norte-americana é uma Constituição fundamentalmente falando liberal. Por quê? Porque ela visa, sobretudo, salvaguardar a liberdade, a vida e a propriedade privada. E quando nós falamos que essa Constituição ela é uma Constituição fundamentalmente liberal, porque visa salvaguardar isso, nós somos obrigados a retroceder um pouco lá na Revolução Gloriosa de 1688 e 1689 na Inglaterra, na época de John Locke. Quando há o fim de um modelo de Estado e o início e a origem de um outro modelo de Estado. Que fim de Estado era esse? Um Estado absolutista. Na Inglaterra, não na França, na Inglaterra. Início de que Estado? Estado liberal. Bom, onde entra essa questão da liberdade, da propriedade e da vida aí? Essa ideia de liberdade, de propriedade privada e da vida. Ou seja, esses três pilares eram os pilares defendidos justamente pelo Estado liberal sob John Locke.
Percebe que mais tarde tudo isso é reconfigurado, tudo isso passa por um processo de ressignificados, múltiplos ressignificados? Pois bem, a questão é que com o passar do tempo, as atrocidades foram sendo cometidas. No início do século XX, nós tivemos, né, quando eu digo nós, seres humanos, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o primeiro conflito do século XX. Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra sem precedentes. Foi uma guerra extremamente violenta. Foi um conflito violento por quê? Porque envolveram várias nações. A guerra abarcou várias nações. E ao abarcar várias nações, de todas as nações que participaram dela, a Alemanha, ela, em tese, pelo menos, perde a guerra. E ao perder a guerra, a Alemanha, ela é humilhada. Ela sai completamente derrotada da Primeira Guerra Mundial. E ao sair completamente derrotada da Primeira Guerra Mundial, sobre ela é impetrado algumas sanções, algumas penalidades. O Tratado de Versalhes, já ouviram falar no Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, né, foi assinado justamente com a finalidade de humilhar a Alemanha. E ao humilhar a Alemanha, restringiu a nação alemã a muitas coisas, ou seja, exército, ela não poderia fabricar armas, ela poderia ter um exército, porém, bastante reduzido, ela teria que pagar uma soma vultuosa de dinheiro, né, em forma de multa, né, em forma de indenização, para os países designados pelo Tratado de Versalhes e coisas desse tipo. Ou seja, a Alemanha estava quebrada, estava arregaçada. E no meio de todo esse caos, de todo esse regaço político, econômico, social. Por que eu digo político, econômico, social? Por quê? Porque a República dos Weimar, nessa época, né, arregaçou com a Alemanha. Por quê? Porque era uma república fundamentalmente corrupta. Altamente corrupta. E essa República dos Weimar, que era altamente corrupta, ela produziu um colapso na economia. Mas havia alguns grupos ali, alguns indivíduos dentro da Alemanha, que eram detentores do vil metal, ou seja, detentores do capital, que se aproveitaram daquele momento de fragilidade que a Alemanha estava sofrendo, que estava passando, justamente para fazer com que a sua fortuna aumentasse. E esse povo era o judeu. Percebe que a Alemanha ficou regaçada justamente economicamente também por causa dos judeus. Ou seja, os judeus, eles controlavam até mesmo o preço da batata. Eles eram os donos na Europa dos grandes bancos. E aí, naquele momento histórico em que a Alemanha estava tentando se reerguer, porque já estava prostrada por causa do Tratado de Versalhes, ela é obrigada, uma vez que ninguém queria emprestar dinheiro para ela, né? Ela se viu obrigada a emprestar dinheiro. Mas emprestar dinheiro de quem? Se ninguém quer emprestar dinheiro para ela. Nenhuma nação quer conceder esse favor. Bom, tem um povo aí que pode emprestar dinheiro para nós. É um povo muito rico e que é dono de banco. E quem é esse povo que é muito rico e que é dono de banco? Judeu. Pois bem, judeus, vocês emprestam para nós uma soma vultuosa de dinheiro para poder nós resgatarmos a nossa economia, para nós levantarmos a nossa economia? Sim, emprestamos. Porém, os juros será a milésima potência. O que eu estou querendo dizer com isso? Um juro exorbitante. Emprestaram dinheiro para o governo às custas, né, do pagamento de juros exorbitantes. E aí? E aí que esse dinheiro precisa ser pago. Essa soma vultuosa precisa ser paga. Nós temos que pagar. E aí? O que vai acontecer? Acontecer que nós precisamos pagar e não temos como. Criamos campos de concentração. Ao criarmos campos de concentração, segundo as leis de riqueza da República dos Weimar, né,
na ausência de toda a família, né, uma vez que essa família é detentora de propriedades, na ausência de todos os membros dela, o Estado está responsável pelo gerenciamento dessa fortuna. E aí? Leva toda a família e mata toda a família em campo de concentração. Com que finalidade? Se apoderar de todos os bens e de toda a fortuna. O que eu estou dizendo aqui para vocês, gente, não faz parte do guia do politicamente correto, não. Faz parte do guia do politicamente incorreto. Por quê? Porque vocês não vão encontrar o que eu estou falando em muitos livros. Em muitos livros. Você tem que estudar outras fontes. Fontes que não sejam partidaristas. Fontes que estejam despidas de defender essa ou aquela pragmática. Eu, particularmente, não defendo nenhuma e nem outra pragmática. Nem dos aliados, nem dos comunistas e nem dos judeus. O meu papel enquanto historiador, enquanto filósofo, retratar, apresentar para vocês a tese e deixar para que vocês formulem por si mesmos, né, o juízo de valor de vocês. Porém, o meu trabalho também é questionar algumas coisas que estão sendo postas aí, que foram postas como sendo verdades absolutas. Não, alto lá, temos que questionar. Será que realmente o que aconteceu? Será que realmente foi aquilo? Percebe? Então, há uma outra face da moeda a ser olhada, né? E essa outra face da moeda a ser olhada, muitas vezes não é. Nós só olhamos um lado, mas esquecemos de olhar o outro lado. E é justamente esse outro olhar, esse outro lado que eu estou olhando, a outra face da moeda. Agora compete a vocês, a partir daí, uma vez que vocês conhecem as duas faces da moeda, né, escolher com que posição vocês querem ficar. Se é com a cara ou se é com a coroa. A minha tarefa está feita. Porém, constrói-se campos de concentração. E aí, mata-se toda a família. E agora, os bens vão para o Estado. O Estado confisca tudo. O Estado se apodera de tudo. E agora? A Alemanha ainda está num caos econômico. Ela está se reerguendo. Surge o Partido Nazista. O Partido Nazista é o partido justamente que vai levar ao extremo justamente essa perseguição, justamente com essa finalidade, com a finalidade de confiscar os bens desses judeus que eram riquíssimos em toda a Europa. E aí surgem o quê? Surgem os campos de concentração. Porém, antes dos campos de concentração, há um aprisionamento deles num gueto chamado Gueto de Varsóvia. Gueto de Varsóvia. Pois bem, é dali do Gueto de Varsóvia que eles são levados aos campos de concentração. Por exemplo, né, Sobibor, Dachau, Treblinka, Majdanek, Auschwitz e tantos outros. Mas o mais famoso deles, que fica na Polônia, é o de Auschwitz. Percebe? E foi ali em Auschwitz que houve a chamada solução final, programa de solução final, encabeçado por Adolf Eichmann, né, e Joseph Mengele, mais por Adolf Eichmann do que por qualquer outro indivíduo. Por quê? Porque era o chefe da SS. Pois bem, Adolf Eichmann não era o chefe da SS, ele era membro da SS, ele era arquiteto, né, do Terceiro Reich, o Adolf Eichmann, um dos arquitetos, um dos responsáveis pela solução final. Tá. O chefe da SS era o Heinrich Himmler, só retificando. Pois bem, quando o judeu é levado para lá, o que vai acontecer? Milhares de judeus são mortos. Acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí o mundo passa a ter acesso àquilo que realmente acontecia nos campos de concentração. É claro que muitos mitos foram contados no que diz respeito aos campos de concentração. Mas muita coisa ali realmente aconteceu. Muitas atrocidades também aconteceram. É aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto. E muitos pontos, uma vez que o conto estava sendo contado, né, muitos pontos foram sendo aumentados. Quanto mais dramático, né, eu narrar a história, pior será a condenação sobre o outro. Né? Maior imprecação será lançada sobre o outro.
Não estou dizendo aqui que o nazismo agiu corretamente. Não, não estou dizendo isso. Longe de mim afirmar isso. Porém, muitos mitos por parte dos americanos e dos britânicos foram, inventados, foram construídos e contados a respeito dos nazistas. Eles têm a culpa deles no cartório, e muitas, mas americanos e britânicos também têm culpa no cartório. E esse é o problema. O problema é que os pecados deles não são contados. Por que os pecados deles não são contados? Porque eles acham que não cometeram pecados nenhum. Se não cometeram pecados nenhum, logo a culpa deles não podem ser expiadas. Como é que eu vou pedir perdão por uma coisa se eu não cometi tal coisa? Essa é a concepção dos Estados Unidos, essa é a concepção da Inglaterra e dos países que fizeram parte da Segunda Guerra. O único que tem que pedir perdão é a Alemanha. Alto lá, gente. Temos que analisar, voltando à nossa linha de raciocínio, temos que analisar novamente as duas faces da moeda. A bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que foi obra dos americanos, ninguém fala sobre isso. Fala-se sobre o Holocausto, mas não falam sobre a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial. Se o que eles cometeram lá, em Auschwitz, foi crime contra a humanidade, se foi genocídio, os Estados Unidos também cometeu crime contra a humanidade e também cometeu genocídio. E deveria ter sido levado a um tribunal também, e não foi. Por quê? Porque são eles os contadores da história. Eles vão contar a história a seu bel prazer. Tá. A questão é, quando nós falamos em Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros, os oficiais do alto comando são levados a Nuremberg a um julgamento. Todos eles, são condenados pelo tribunal de Nuremberg. Todos eles são condenados à morte. E aí? E aí que, em seguida, surge a Organização das Nações Unidas, a ONU. Bom, quando a ONU surge, em 1900, final de 47, início de 48, quando ela surge, ela vai surgir justamente para unir as nações. Por isso que é chamado de Nações Unidas, ou seja, unir as nações do Ocidente. Com que finalidade que ela vai unir as nações do Ocidente? Simples, ela vai unir as nações do Ocidente para que, a partir dessa união, seja estabelecido um diálogo diplomático. E após o estabelecimento do diálogo diplomático, esse diálogo que até então é diplomático, terá como finalidade o quê? Terá como finalidade não permitir aquilo que aconteceu em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, que foram as atrocidades. Ou seja, o diálogo existe justamente para proibir com que as atrocidades sejam cometidas novamente. E aí, para legitimar tudo isso, cria-se os chamados direitos humanos. É criados os direitos humanos. Todas as nações vinculadas à ONU, unanimemente, aprovam os direitos humanos. Os 30 artigos que compõem os direitos humanos. Percebe que os direitos humanos, quando eles são criados justamente para salvaguardar aquilo que foi defendido até então, que são os nossos direitos naturais, ou seja, a liberdade, a propriedade e a vida. A questão é que, embora os direitos humanos terem sido criados pela ONU justamente para salvaguardar a vida e a liberdade, não significa dizer, eu não estou dizendo que, na prática, esses 30 artigos foram transgredidos. Se não todos, uma boa parte. Por exemplo, os crimes de guerra que foram cometidos após o estabelecimento, após a criação dos direitos humanos. Por exemplo, na Iugoslávia, o Slobodan Milosevic, um grande massacre na Iugoslávia. Na Sérvia, na Bósnia-Herzegovina, houve outro massacre. Em Luanda, na África, também houve um massacre, um genocídio de mais de 50 mil pessoas. Percebe que por ocasião desses massacres
justamente como fruto do desrespeito daquilo que foi criado, que são os direitos humanos, é criado em 2004 o TPI. Alguém sabe me dizer o que é TPI? Sob a sanção de Roma, tá? Depois do Tratado de Roma, não sanção, Tratado de Roma, em 2004, é criado o TPI, Tribunal Penal Internacional. A sede do Tribunal Penal Internacional é em Haia. O TPI é um Tribunal Penal Internacional cuja finalidade é justamente julgar crimes contra a humanidade. O que é o crime contra a humanidade? O crime contra a humanidade, ele é classificado como aquele tipo de crime que é cometido em nome de uma ideologia, tá? Para defender uma ideologia, para defender um regime político, tá? O crime contra a humanidade, ele é classificado como tal, por quê? Porque ele é organizado sistematicamente. Mata-se sistematicamente e indiscriminadamente, justamente com a finalidade de manter-se no poder em nome de uma ideologia. Por exemplo, o que está acontecendo agora na Venezuela. Percebe, gente, que essa aula de hoje, né, ela foi uma introdução geral aos direitos humanos. Na semana que vem eu volto aqui justamente para falar dos artigos relacionados aos direitos humanos e como você, enquanto cidadão no Estado Democrático de Direito, deve se portar diante desses direitos ditos humanos. Bom, gente, por hoje é só, tá? Obrigado pela atenção de vocês aí nessa aula introdutória aos direitos humanos. Na aula que vem eu já venho para falar sobre isso e também fechar essa ideia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Esqueci de pedir like, pessoal. Ativa o sininho aí para não esquecer, para não